China é uma das geografias talvez mais polêmicas no passado recente, sempre foi polêmica, na verdade. Parte porque muita gente nem entende direito o que acontece lá dentro, parte porque é muito relevante para o mundo, né? E a gente viu, por diversos problemas internos, a China sofrendo um processo profundo de desinvestimento global, né? O investidor estrangeiro pela primeira vez retirando recursos, liquidamente falando. Enfim, muitas dúvidas em relação ao que vai acontecer com a China e, naturalmente, também os impactos para a economia global, bem como o Brasil. Eu queria perguntar sobre isso para vocês. Como está a perspectiva para a China e como isso afeta especificamente o Brasil? Legal. Bom, a China, como você falou, tem um problema estrutural de crescimento. Eu acho que tem um modelo que passou muito por investimento, por housing, quer dizer, que se esgotou. Né? Você tem hoje um problema de balanço também, tanto dos bancos quanto das províncias, que precisam vender terra para comprar. Então, eles estão tentando address esse problema por exportações, tá? Dado que o consumo está extremamente fraco. Né, e tem uma questão de confiança, tem uma questão importante também de falta de estímulo também para os chineses, né, quer dizer, setor de serviço muito fraco, por aí vai. Na margem, consumo na China está crescendo 2%, muito aquém do PIB que cresce 5%, né, e eu acho que essa tentativa deles de resolver o problema de exportação não vai dar certo. Né, basicamente porque o mundo não vai deixar. Né, você pega alguns dados interessantes, né, a China planeja em 2030 vender 40% dos carros elétricos do mundo. Será que o mundo vai deixar? Será que a indústria alemã vai deixar? Será que a indústria americana vai deixar? Hoje eles já começaram a incomodar em termos de exportação de aço, em termos de exportação de vários outros setores. Né? Quer dizer, então, eu acho que não vai ser por aí que eles vão resolver o problema deles. Eu acho que o problema de housing e do excesso de construção que foi feito vai demorar, no mínimo, pelas nossas contas, dada a velocidade de venda atuais, uns 4 a 5 anos para se resolver. Tá? O patamar de lançamentos hoje está rodando na casa de 80% do patamar histórico, já está estabilizado, mas acho que eles vão ter que ter muita paciência para resolver. E eu acho que, no fundo, o que é mais importante é a questão de ideologia, ali, do moral hazard que você tem. Né? Quer dizer, a economia chinesa precisa de um bailout. Exageros foram cometidos. Né? Você precisa federalizar dívidas, você precisa federalizar problemas na economia, né? E todo bailout passa por um moral hazard. E o moral hazard, no caso do Xi, tem uma questão ideológica muito grande, né? Então, eu acho que eles preferem tirar o band-aid devagarzinho, né, empurrando com a barriga, tentando ganhar tempo. Não fazem o que tem que ser feito, que é a federalização dos problemas, estímulo ao consumidor. E eu acho que é um cenário bem difícil, não só para a China, mas para os países que dependem da China. Né? Em especial o Brasil, pelo link de commodities, né, que é o link mais óbvio. Né? Eu sou bem bear com minério de ferro, acho que a produção de aço está no talo, tende a cair, e para o minério isso é muito ruim. Mesmo o mercado de petróleo também vai ter alguma sensibilidade ao desaquecimento da economia chinesa, né, e também pela questão de fluxo de portfólios. Né, quer dizer, a China hoje é o maior mercado emergente, né, os investidores ainda associam muito o Brasil a mercados emergentes e a China. Né, eu acho que esse link acaba sendo um pouco prejudicial para a gente. Então tem tanto o link da economia real via commodities, quanto o link da percepção dos investimentos que são feitos via mercados emergentes. E você, Parreiras? Eu tenho uma visão parecida com a do Bruno. Assim, eu acho que é importante também contextualizar esse cenário macro muito fraco, né, com o contexto geopolítico, né, porque o conflito entre Estados Unidos e China está ficando cada vez mais importante, assim, e mais agudo. Então, a economia chinesa, de uma certa maneira, né, o Xi, o modelo que ele defende é um modelo, uma economia que se prepara para uma guerra, né, não uma economia que dá estímulo para fazer as pessoas consumirem ou etc. Então, esse dilema de você ter uma economia cada vez mais fechada para o mundo, ao mesmo tempo que você quer exportar para o mundo todo o seu excesso de produção, né, é uma equação que não funciona bem. E pior, né, a gente já viu aqui em 2008, depois na Covid, vimos na Europa entre 2010 e 2015. Se você tem uma economia que está desacelerando, que tem um problema de endividamento muito sério, né? O Bruno falou, o problema dos balanços é muito sério em vários níveis na China, e você mantém sua taxa de juro real muito alta, você não sai do problema, né? Então, o segredo dos policymakers no mundo nos últimos 25 anos foi, quando eu tenho uma crise, eu jogo a taxa de juro real na lama, né, acabo com ela, ponho a taxa de juro real negativo, isso permite que a economia, né, vai se oxigenando e vai resolvendo o problema dos balanços. Qual que é o problema da China? A taxa de juro real, a taxa de juro nominal da China hoje é 1,5, né, tá, os bons de longo prazo 2,5, só que a inflação dela é -2, né?
Então a taxa de juros... E não vai subir, né? E não vai subir. Porque todo incentivo que eles fazem é oferta. E não tem demanda, né? Exatamente. Então você tem esse problema de estimular o lado oferta, você cria um problema deflacionário. Então a verdade, assim, sendo super... Olhando para trás e tentando pegar exemplo histórico, a China já entrou numa trajetória similar à do Japão. Né? Então provavelmente a gente vai ter 20 anos de estagnação, né? Que é um pouquinho de crescimento, etc. E aí, essa estagnação com conflito geopolítico é o que a gente não sabe direito onde vai parar. Né? Esse é talvez o maior desafio. Ainda tem questões de demografia importantes, né? A população da China já fez raio, a tendência é que ela caia, né? A questão da poupança também, que eles têm um excesso de poupança muito grande, é uma economia fechada, então você tem N questões ali que preocupam a gente. E não vê saída, né? A gente não vê muito por onde esses caras vão sair. Então... eles teriam que sair necessariamente por estimular o consumo, né, e inflacionar a economia, né? Mas não parece que o Xi está disposto a fazer isso. E o governo da China é cada vez mais um governo centrado no Xi. Quer dizer, acho que as pessoas todas que divergiam dele, ou que pensavam diferente, acho que elas foram saindo do governo e sendo eliminadas ao longo do tempo. Então é muito difícil, acho que você tem um pivot ali em termos ideológicos, um pivot em termos de governo. Então, de fato, o cenário lá não é muito animador, não.